Olá a todos, meu nome é Maria Virgínia Alves, eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na área de ciências espaciais. Agora a gente tem uma divisão nova, que eu nem sei se eu vou lembrar direito o nome, a divisão de heliofísica e aeronomia, então eu trabalho no INPE desde 1982, entrei lá em 8 de fevereiro de 1982, e acho que eu virei cientista meio por acaso. Eu vim de uma família em que o meu pai era comerciário, a minha mãe era do lar. Eles se casaram muito cedo, ela tinha 17 anos e ele 21, e eu sou a primeira de 4 filhos. Nenhum deles estudou, meu pai fez até o 4º ano de escola e a minha mãe foi até o 2º ano do antigo ginasial, e então eles não tiveram estudos, mas eles sempre disseram para a gente que o estudo era aquilo que eles deixariam para a gente, que nunca ninguém nos tiraria. Então, sempre fizeram com que a gente estudasse em boas escolas, tanto eu quanto os meus irmãos, né? E nós 4 sempre fomos bons alunos, eu era uma boa aluna praticamente todas as matérias, mas eu confesso que eu não tinha, assim, na minha cabeça, o que eu queria ser. Os meus irmãos que sabiam desde o começo, um queria ser médico e o outro queria ser engenheiro, mas eu, sinceramente, não sabia o que eu queria ser. Eu gostava de estudar todas as coisas, né? E assim fui, estudando. Depois eu fiz o colegial em Marília, em Marília, porque nós moramos lá 3 anos, e eu fiz todo o hoje ensino médio voltado para a preparação do exame para entrar numa escola de medicina. E eu achava que era isso, eu queria ser médica psiquiatra, isso é que eu achava que eu queria ser. Mas aí, naquela época, eu tinha um namorado, e ele também queria fazer medicina, e um dia a irmã dele chegou para mim e disse assim: você vai fazer o exame de medicina, você vai passar, mas ele não. E ele vai ficar muito frustrado. E aí eu já não estava muito convicta de que eu queria mesmo fazer um curso de medicina, ter aula de anatomia, mexer com o corpo, sangue, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, assim, a outra coisa que eu gostava muito, muito, era matemática. Eu sempre fui uma boa aluna de matemática, matemática para mim era uma coisa lógica. Eu falei, então eu vou estudar matemática. E, assim, sem grandes ambições, né, porque as mulheres naquela época eram mais educadas para casar, ter filho, tal, né? E aí eu ia prestar para fazer a escola de matemática que tinha numa cidadezinha perto de Marília, chamada Tupã. Aí o meu irmão que hoje é médico, virou para mim e falou assim: você é uma aluna tão inteligente, tão boa, para que você vai gastar o seu tempo estudando numa escolinha do interior? Vai para São Paulo. E aí eu fui, prestei o MAPOFEI, que era o exame para entrar na USP, e prestei a PUC. E passei nos dois, e é claro, fui para a USP, porque a USP não tinha que pagar, e era uma despesa menos e tal, e assim fui eu para São Paulo para estudar matemática, né? Não fazia ideia do curso que eu ia encontrar, sinceramente não fazia. O primeiro ano para mim foi extremamente difícil, porque eu estava acostumada a tirar só 9 e 10, e eu tirei notas baixas. Aquele curso de vetores e geometria para mim era difícil, calcular os limites, épsilons e deltas, eu nunca tinha aprendido limites no ensino fundamental. As minhas amigas que estudavam em São Paulo, sim, mas eu nunca tinha estudado limite, né? Então, o primeiro ano foi, assim, bem difícil, e ali eu constatei que eu não queria fazer matemática pura, porque aquele não era o meu negócio, de jeito nenhum. Aí, estava começando, fui uma das primeiras turmas da matemática aplicada, né? E como eu tinha estudado tanto tempo biologia e tal, eu queria fazer matemática aplicada à biologia. Mas aí procurei o campus, conversei com os professores,
ninguém imaginava que a gente pudesse fazer matemática aplicada à biologia, né? Claro que hoje isso seria muito possível, a gente sabe disso, né? Mas naquela época não. Então, o que tinha de disponível era a matemática aplicada à astronomia. E aí eu fui fazer matemática aplicada à astronomia. Só que eu hoje, se você me pergunta, eu não sei localizar uma estrela no céu. É uma vergonha dizer isso, mas eu não sei, né? Mas eu fiz o curso de matemática aplicada à astronomia, me encantei com as equações diferenciais parciais, com toda a maneira que você tinha de resolver os problemas matemáticos aplicados na física, né? E nesse meio tempo eu conheci, claro que o namorado ficou para trás e também acabou o namoro, aí eu conheci o meu primeiro marido e tal, e engravidei no segundo ano da faculdade, né? Engravidei, não contei nada para minha mãe até eu estar casada, ela não queria falar comigo por um bom tempo, mas eu tinha para mim que eu não podia dar o braço a torcer, porque ela dizia sempre para mim, para mim não, para mim e para os meus irmãos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que vocês arquem com as consequências. Então, eu arquei com as consequências, terminei a faculdade com filho pequeno, a Fabiana nasceu em 77, eu levava ela para um berçário, coisa que era, assim, não existia quase, eram pouquíssimas as mães que deixavam os filhos nos berçários, com fralda de pano, sabe, com papinha na sacola, eu saía com ela, uma amiga minha muito querida, que eu perdi o contato, a Leslie, ela me dava carona para eu ir para a USP, me deixava ela no berçário, a gente deixava ela no berçário, depois a gente ia para a aula, ela também fazia matemática aplicada, e depois, na hora de voltar da USP, ou eu vinha de táxi, ou o professor que dava aula de astronomia, ele me dava carona até chegar no berçário, para eu pegar a Fabiana e depois eu pegava o táxi. O meu dinheiro de monitora era todo para pagar o táxi de volta para casa, porque eu não queria andar de ônibus com a minha filha. Eu não considero que a maternidade me foi um empecilho em nenhum momento da minha vida. A maternidade, não. Agora, um marido ciumento pode atrapalhar muito a carreira de uma mulher. Um marido ciumento, um marido possessivo, um marido machista, isso sim pode acabar com a carreira de uma mulher. Então, foi assim um sacrifício grande terminar a faculdade, né? Claro que a dedicação não era total, porque você tem filho pequeno, você tem casa para cuidar. E aí o meu ex-marido arranjou um emprego no INPE. No começo ele vinha todos os dias, porque eu ainda estava na faculdade, né? Mas aí em outubro de 78, eu acabei a faculdade em 3 anos e meio, né? E aí nós mudamos para São José dos Campos e em março do ano seguinte, eu comecei o mestrado na astrofísica do INPE. Era ciências espaciais, como é que é? Ciências espaciais / astrogeofísica, porque englobava a astrofísica e a geofísica, né? Eu fiz o mestrado, demorei um pouco mais para terminar o mestrado, porque eu fiquei grávida da Mariana, da minha segunda filha, nesse período. Ela nasceu em 80 e eu acabei o mestrado em 81, um ano depois, né? Então, levei um ano a mais do que deveria. E depois comecei o mestrado, o doutorado. E fui contratada em 82, só com o título de mestrado, fui contratada na divisão de astrofísica, né? E aí eu tinha que fazer o doutorado, né? Porque você começa uma carreira de pesquisador sem doutorado, não é nada. Aí o que eu vou fazer de doutorado? Aí me inscrevi de novo, mas eu não queria continuar trabalhando na mesma área que o meu ex-marido, porque eu achava que isso era muito isso não era produtivo, entendeu? Eu acho que eu tinha alguns exemplos e eu não queria nunca ser a sombra de um homem. Eu acho que eu tinha que conquistar o meu próprio espaço. E aí, como eu tinha me encantado com as equações MHD, né, com o curso de plasma e tal,
Aí o Gonzales, né, trabalhava já com a magnetosfera e a gente começou a fazer a pensar num projeto de doutorado. Ele tinha uns dados bem assim, que não são nada comparados com os dados que a gente tem hoje e tal. E só que o que aconteceu? Quando eu ia começar mesmo a pegar, tinha praticamente acabado os cursos e tal, o Gonzales resolveu ir fazer um pós-doc. E naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Aí ele disse, olha, eu não vou poder te orientar, porque eu vou ficar fora pelo menos um ano, eu não vou conseguir te orientar, você vai ter que arranjar um outro orientador. Aí tinha o Abraão, né? O Abraão tinha uns trabalhos interessantes de interação onda a onda. Ele falou, tá bom, eu te oriento. Só que o Abraão resolveu ir para o laboratório associado de plasma. E aí ele falou, bom, se você vem trabalhar comigo, você tem que se transferir da divisão onde você está para o laboratório associado de plasma. E aí eu fui. E a gente começou a fazer o trabalho, nós temos um trabalho publicado nessa questão de interação onda a onda, né? E só que aí o Abraão se desentendeu lá e resolveu voltar para a ciência espacial. Aí eu falei assim, eu não vou voltar para a ciência espacial, eu acabei de sair de lá, acabei de pedir transferência, né? E aí ele falou, então, também não vou te orientar mais. E aí o Galvão estava lá naquela época, né? E estava começando, as pessoas estavam começando a falar de simulação por partículas, aí nós começamos a mexer num código que era disponível, né, pondo para funcionar, o Bittencourt se propôs a me orientar, porque ele era da área de simulação e ele estava no laboratório associado de plasma e tal, e aí fui, nesse período, nesse meio tempo também, acabei me separando do meu ex-marido, né? E aí estava assim, tinha mais ou menos um projeto, mas as coisas estavam meio empacadas. Aí o Galvão falou assim para mim, por que você não pede uma bolsa e vai para os Estados Unidos? Aí eu falei, como assim? Ele falou, vai, faz uma bolsa sanduíche, né? E aí eu pedi uma bolsa sanduíche, entramos em contato com o Birdsell, que era o autor do livro que a gente usava para os códigos e tal, o Bittencourt me ajudou, o Galvão me ajudou, eu consegui uma bolsa da CAPES, né? E atrasou um pouco, porque eu não passava no maldito exame de inglês, eu não tinha a nota que a CAPES queria, depois eu consegui, né? E aí acabei indo em fevereiro de 89, eu fui para os Estados Unidos, deixei as minhas 2 filhas morando com a minha mãe em Londrina, né? E fui. E foi também uma situação muito difícil, porque foi na época do Collor, né? Ele resolveu que as transferências do dinheiro tinha que ser feito em dólar turismo, então a CAPES tinha me dado uma bolsa proporcional ao que eu receberia de salário, então o valor da bolsa era muito pequeno, não era uma bolsa integral como é hoje, que você sai com o seu salário mais a bolsa. Conclusão, eu fiquei com o dinheiro super apertado, mal dava para eu pagar a International House, comer e só, não sobrava dinheiro para nada, né? E isso durou alguns meses, depois ele voltou atrás e aí a gente passou a receber o dólar na taxa oficial, mas no início eu recebia o meu salário na taxa de dólar turismo, né? E eu não estava lá para fazer turismo, né? Não estava lá para fazer turismo. E aí eu fiquei lá 1 ano e 5 meses, desenvolvi a minha tese num assunto que não era aquilo que a gente tinha pensado. Acabei fazendo um assunto que era muito mais de laboratório de plasma do que ciências espaciais. E ainda teve mais uma outra coisa. Na transição para ir para o laboratório associado, eu mudei de curso. O INPE tinha um curso de engenharia / plasmas. Depois esse curso acabou, não foi renovado, porque não tinha coordenador acadêmico que tratasse das burocracias e de tal. Aí lá, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos,
o Renato, que era o meu procurador, ele falou assim, olha, o pessoal aqui está sugerindo que você volte para ciências espaciais, porque você já fez todos os cursos lá, você cumpre todos os requisitos, posso fazer? Aí eu voltei para ciências espaciais e defendi uma tese de laboratório de plasma dentro das ciências espaciais, mas trouxe de lá minha tese praticamente pronta, né? Já já redigida num software que não tinha aqui, eu trouxe no meu computador, né? Comprei um PC, trouxe, cheguei aqui, consegui fazer e tal, e defendi a tese em novembro de 90. Então, eu falo que eu sou cientista por acaso, pelas escolhas que foram sendo feitas, pelas oportunidades que apareceram, né? A característica de cientista que eu tenho é gostar de aprender, que eu acho que todo cientista tem que ter, ele não pode nunca ficar cansado de aprender, e ser curiosa, e não ter medo da novidade. Quem é cientista não pode ter medo da novidade. Se alguém diz, olha, eu tenho um problema aqui, mas não é nisso que eu trabalho, não tem importância, você tem competência para fazer? Você tem a ferramenta para fazer? Então, vamos ver o que é que sai. Não precisa ser o seu trabalho de tempo integral, né? Então, a minha trajetória foi essa. A minha carreira de pesquisa, ela não é só de pesquisa, né? Ela é permeada com atividades de gestão, que eu gosto muito, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com a minha personalidade. Eu acho que eu sou uma mulher prática, eu gosto de tomar decisão, eu gosto de ver resultado. E a pesquisa, muitas vezes, você gasta bastante tempo e você vê o resultado, mas é um resultado que traz satisfação e conhecimento para uma comunidade pequena, né? É pequeno, se você pensar, é pequeno quem se beneficia imediatamente com a pesquisa. Os benefícios da ciência aparecem, em geral, a longo prazo, que quem muitas vezes fez a pesquisa nem vai ver o resultado. Então, isso, para mim, para a minha personalidade, é um pouco frustrante. Então, a gente tem que saber disso quando a gente decide ser cientista. Se você for uma pessoa prática, você tem que escolher bem o assunto onde você vai trabalhar, porque muitos assuntos, eles só dão resultado a longo prazo para a sociedade. Dão resultado, claro, para a comunidade. O seu paper sai, é um resultado para a comunidade, todo mundo lê, todo mundo questiona, todo mundo aplaude ou critica, né? Mas é um resultado. Mas se você gosta de ver um resultado aplicado na sociedade, então você tem que escolher bem a ciência que você quer fazer. Hoje, né, se eu olho para a minha carreira, eu não tenho assim um foco principal, porque eu trabalhei com plasma de laboratório, a minha tese é voltada para isso, eu trabalhei com meio interplanetário, com as orientações do Ezequiel, eu trabalho hoje com a questão do radiation belts, eu fiz trabalho de simulação por partículas para diodos com os meus parceiros argentinos, eu fiz simulação por partículas para laser junto com o Serbeto da UF, entendeu? Então, e se alguém me pergunta qual é a sua especialidade, eu realmente não sei, porque eu sei um pouquinho de cada coisa e talvez não saiba um assunto mais profundamente do que outro. Hoje eu diria que o que eu entendo melhor são as relações Sol-Terra, com as suas várias estruturas magnéticas interplanetárias, como que a magnetosfera responde, né? Eu acho que essa seria a minha especialidade, mas eu passei por várias fases de estudar outras coisas, né? E isso sem entrar no aspecto da administração, que é uma coisa que eu gostei muito, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, logo depois, depois que eu obtive o doutorado, né? Eu entrei para o conselho de pós-graduação, porque já que eles tinham me aceitado de volta, eu achava, bom, agora tenho que dar a minha contribuição para o curso. Mas eu não entrei para o conselho de pós-graduação assim, entendeu? Eu entrei para o conselho de pós-graduação para ser o presidente, para ser o coordenador acadêmico. E isso me deixou um pouco assim, toma tempo, se você quiser fazer bem feito, e vinha
né? O curso vinha passando por transformações, tinha se separado do curso da astrofísica, daquele curso grandão, tinha virado um curso de geofísica espacial, então ele estava construindo a sua avaliação, e eu fico muito feliz de lembrar que foi durante minha gestão que o curso de geofísica espacial teve nota 7, hoje ele é nota 6, mas na minha gestão ele teve nota 7. Claro que o trabalho não era só meu, ele vinha dos coordenadores antes de mim, do Padilha, da Inês, da Iara, que foi lá na CAPES negociar pela essa desvinculação da astrofísica para a geofísica, né? Mas é um trabalho que eu gostei muito de fazer, de acompanhar os alunos, de receber os alunos, de ver o entusiasmo com que eles chegam para fazer um trabalho. Então, foi um trabalho assim que me deu uma visão um pouco diferente e me mostrou que eu gostava muito dessa parte administrativa, de organizar coisas. Mas envolve demais, e aí a pesquisa fica um pouco de lado. Aí depois também eu fui chefe do laboratório de plasmas, do associado de plasmas, né? Me envolvi muito com a questão do planejamento estratégico do INPE em 2008, né? 2006 que começou, então eu me envolvi muito com o planejamento estratégico do INPE, e acabei, né, por conta desse meu envolvimento com o planejamento estratégico, acabei sendo chefe de gabinete na gestão do Gilberto Câmara, que também foi uma atividade que me deu muito prazer de fazer. Naquela época, eu conseguia conciliar a pesquisa através dos meus alunos, eu tinha vários alunos de doutorado naquela época, e a atividade de administração, né? Foi um período assim rico de conhecer bem como que o INPE funciona, de conhecer bem um pouco da política por trás da ciência, porque a gente não imagina o quanto de política existe por trás da ciência, é muito forte a política de trás da ciência, tanto para o bem quanto para o mal, né? E então foi uma experiência muito rica. Eu também fui membro do CA do CNPq, e aí também a gente tem a oportunidade de aprender um pouco sobre como funcionavam, né? Porque hoje eu não sei mais como funcionam, mas como funcionavam as regras para distribuição de bolsas, distribuição de projetos. Ninguém pode imaginar o trabalho que para um membro de CA ter que decidir qual projeto vai apoiar, sabe? Você tem que estabelecer algumas regras e não é fácil, porque você sabe muitas vezes que aquele projeto tem mérito, mas tem outro que fica um pouquinho mais bem classificado e você tem que levar em conta todo aquele monte de pedidos que você recebe. Então, foi também um bom aprendizado ali, o período que eu passei no CA do CNPq. Aí, depois que eu deixei de ser chefe de gabinete do Gilberto, quando ele deixou o mandato, aí eu voltei e eu não quis voltar para o laboratório associado de plasmas, porque como eu era professora no curso de geofísica espacial, os meus alunos eram todos na área de ciência espacial, eu acabei pedindo para ir para a divisão de geofísica espacial, e que hoje é a divisão de heliofísica e aeronomia. Então, hoje eu acho que, não sei se tem um planetária também, eu acho que tem um P também. Então, hoje eu estou lá, né? Mas também, depois disso, ainda fui ser chefe de gabinete do Galvão, né? De 2016 a 2019, mais 3 anos eu fiquei na direção do INPE. Eram outros tempos, outra política, outro tipo de comportamento, sabe? É impressionante observar o quanto o país mudou ao lidar com a ciência na época da gestão Gilberto, de 2008 a 2012, e depois 2016 e 2019. É um contraste muito grande, um trabalho muito mais difícil de ser feito a gestão da ciência nessa última gestão. É difícil falar para a nova geração, né? Mas eu acho que o que a gente pode falar para os novos
para a nova geração de alunos, sejam eles homens ou mulheres, ou o que quer que seja, né? É que precisa ter muita perseverança. Precisa ter muita perseverança, muita dedicação. Não pode ter medo do novo. Não pode ter medo de aprender sempre. Não pode ter medo de fazer perguntas, por mais idiota que ela pareça ser. Tem que fazer perguntas, sim. Provavelmente, quem ouve a pergunta, às vezes nem tem a resposta, mas o fato de ouvir a pergunta faz com que duas pessoas passem a pensar nela. E aí a resposta pode vir mais facilmente, né? Uma outra coisa que eu diria para essa geração jovem, que foi uma coisa que eu ouvi quando eu estava lá nos Estados Unidos e que eu constatei: aprendam com os colegas também. Não esperem que tudo venha do supervisor, do orientador, do chefe. Aprendam com os colegas de mestrado, com os colegas de doutorado, com os colegas que não estão diretamente envolvidos na sua pesquisa. Sabe, às vezes uma conversa no cafezinho pode te esclarecer uma coisa que você está ali empacado faz uma semana. É claro que o cafezinho hoje está difícil, mas isso não vai durar para sempre. Eu acredito que essa pandemia não vai durar para sempre. E também existe a opção da gente fazer os nossos cafezinhos virtuais, né? Faça reunião com as pessoas, busque a conversa com o seu orientador, não deixe só para procurar o orientador quando vier aquela dúvida que você empaca. Conversa sobre os seus avanços, por mínimos que sejam, sobre as suas dúvidas. Eu acho que diálogo faz a gente crescer. Eu acho que essa seria, assim, a minha maior recomendação aos alunos. O diálogo faz a gente crescer. E observe à sua volta as regras de comportamento, porque elas existem, algumas vezes estão escritas e outras são veladas, sabe? Elas estão implícitas, né? E as regras de uma instituição, elas são fundamentais para você ter uma vida longa dentro dela. Infelizmente, a gente nem sempre concorda com elas, mas se você quiser ter uma vida longa dentro de uma instituição, você tem que entender como ela funciona. Então, eu acho isso muito importante. Você tem que entender como é que funcionam os mecanismos de financiamento de ciência. Não adianta só fazer bem feito a sua pesquisa, você vai ter que brigar pelo seu dinheiro. Você vai ter que ser capaz de escrever um bom projeto. Então, aprenda a escrever um bom projeto. Tudo isso faz parte da formação de pesquisador. Perca o medo de falar em público, de expor as suas ideias, não tenha medo de críticas. Crítica não vai matar você. Vai deixar você nervoso? Talvez, mas não vai matar você. Vai fazer você pensar melhor no trabalho que você está fazendo. Então, eu acho que essa também é um conselho importante, não tenha medo, porque muitas vezes, quando a gente começa a carreira, a gente tem muito medo. Medo de ser criticado, medo de que as pessoas julguem que você é um boboca. Não tenha medo, não tenha medo. Você está se formando, está se capacitando, e se expor faz parte do negócio, não pode esquecer disso.